Rodolfo tá fazendo uma fezinha no time dele, hein? E você, ainda acredita no seu time? Baixe o aplicativo da Bet Nacional e jogue com responsabilidade. Qual a polarização no futebol atual que mais te irrita, assim? Sei lá, cara. Neymar, né? É uma, mas tem muitas, né? Se você for parar pra pensar, vai ter um monte. Neymar é uma, porque é tudo muito 880, né? É tudo muito... Tem que ser titular da Copa, ou não pode mais jogar do futebol. Calma. Cara, assim, Você encontra onde nessa discussão? Como não seria surpresa, assim, no meio do caminho, né? Sim, mas... Eu acho o Neymar um talento extraordinário, um jogador dos mais impressionantes do futebol mundial nesse século. Acho que ele está entre os grandes talentos da história do futebol brasileiro. Ele é um jogador claramente muito diferente, que deu azar ao longo da carreira de ter competido com gênios de uma longevidade atípica dentro da história, e talvez isso não tenha dado a ele um reconhecimento que as pessoas buscam em premiações individuais. Eu não preciso de premiação individual para reconhecer o talento de um ou outro. Até por isso eu não curto muito premiação individual, porque eu acho que elas se desvirtuaaram um pouco ao longo do tempo. O Dembélé não é mais jogador que o Neymar, Não sabe? é. Exatamente. Mas assim, dito isso, eu acho que também não dá para virar as costas pro fato de que já tem muito tempo que a gente não vê o Neymar jogando num nível minimamente próximo ao que precisa ser exigência para pensar nele numa seleção. Te surpreendeu ele não ter performado como todo mundo imaginou que ele performaria no Brasil? Como você imaginou? Me surpreendeu. Você esperava mais? Esperava. Eu achei que o Neymar fosse sobrar. Sobrar no sentido assim, todo jogo vai ter vão ser 2, 3 lances em que ele vai fazer a diferença, ou que ele vai criar um lance claramente diferente, mesmo que isso não gere a vitória, ele vai ser aquele cara que claramente, sei lá, o Santos termina no meio da tabela, mas talvez o Neymar tenha sido o melhor jogador do campeonato. Eu imaginava uma coisa por aí. Não imaginava que ele fosse alavancar, como ele fala lá no início do campeonato, que o elenco do Santos está entre os melhores e tal. Não, eu só achava que não fazia nenhum sentido e que era um exagero muito grande. Mas eu achei que o Neymar, individualmente, fosse... nos proporcionar grandes atuações individuais. Isso não chegou nem perto de acontecer no Brasileirão. E eu sei que ainda é cedo, são só 2 jogos, mas te surpreende também o fato de, nesses 2 jogos, o time do Santos parecer ter melhorado a partir dele. Falar um negócio desse Mas assim, um time que nesses 2 jogos não tinha ninguém ali segurando a bola. O Neymar, o único top 10 que ele tá no campeonato em termos de estatísticas é de ser desarmado. Gerava muito contra-ataque, pouca combatividade no meio-campo. E então, assim, eu já vinha defendendo há uns 2 jogos que talvez ele pudesse começar no banco, porque de repente, naqueles 30 últimos minutos ali, entrando num jogo fisicamente abaixo, ele poderia fazer a diferença num contexto desse. Mas também não sabia o que esperar do Santos, claro, agora num outro momento, ainda muito pouco tempo de trabalho com o Vojvoda, mas um time que já dá sinais de melhora. Te surpreende o time ter aparentemente melhorado sem ele também? Eu acho que aí fica difícil um parâmetro que é o da troca de treinador, né? A troca de treinador deixa mais difícil a comparação, porque você não consegue pegar esse contra aquele, né? Eu acho que o time naturalmente talvez desse uma melhorada com a troca, com a chegada do Vojvoda, o início é positivo realmente. Agora, não acho que seja por causa dele. Peraí, rapidinho. Desculpa. Não. Mas sobre o Neymar, eu imaginava que... Eu ainda imagino que ele possa ser um cara importante. Só que é evidente que para você acomodar um jogador como ele, você também vai fazer algumas concessões. Então, talvez o time, para ter um Neymar, você paga um preço para ter um cara que vai te trazer uma coisa que ninguém mais tem individualmente. Esse preço é talvez você ser um pouco mais frágil em alguns cenários, coletivamente falando. Isso não é alguma coisa do Santos, isso é o que o PSG fez durante anos para acomodar Messi, Mbappé, Neymar. Eu acho que tem um pouco essa equação. Então faz parte também você ter capacidade de ser um time mais equilibrado quando você deixa de contar com um cara fora de série. Porque você vai ter um time mais homogêneo, você vai ter um cara tão fora da curva pra cima, mas você vai poder cobrar mais do ponto de vista sem bola e talvez isso te traga um time mais equilibrado, só que também é um time de menos capacidade de individualidade pra fazer a diferença. Então acho que tem um exercício aí para os dois lados. Hoje os caras, se você olhar essa premiação da bola de ouro aí, os 5 caras tem uma característica que também são 5 caras que, além de serem caras que definem, são caras muito participativos também do jogo coletivo, jogo defensivo e tal. Você vê o Salah. O Salah, ele jogou todos os jogos da era Arne Slot até agora. E ele foi substituído, se eu não me engano, pelo que eu li, 3 desses jogos. Jogou quase todos os minutos da era Arne Slot. Tem a mesma idade que o Neymar. É um cara que ele é super competitivo sem bola.
tanto quanto os outros que estavam ali nessa premiação. É a era do futebol que o futebol coletivo está se sobressaindo a esses talentos individuais, ou estamos numa entre-safra de gênios? Não, é porque assim, entre safra de gênios, eu acho que ela é natural a gente tratar assim, porque a gente está terminando um período em que a gente teve, por 15 anos, 2 caras que sobraram muito. Mas dentro desses 15 anos, muitas vezes muita gente até discutia, esses 2 não sobram tanto porque não tem outros. E muitos grandes caras foram ofuscados durante esses 15 anos. O Neymar foi um deles. O Neymar, e a gente poderia falar de vários caras aí ao longo dessa... Caras que batiam na Iniesta, o Xavi, Robben. O Toni Kroos. Sim, vários caras muito grandes ao longo da geração. Eu acho que toda geração tem um número grande de grandes jogadores. E a gente já tem agora alguns jogadores jovens que já estão assumindo um pouco esse papel. Agora, ser Messi é muito difícil, né? Então, acho que é muito difícil você virar... É porque o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele acabou durando bem menos no auge, mas a gente viu rapidamente a passagem de bastão do Ronaldinho pro Messi. Talvez exista isso com o Lamine Yamal. O Lamine Yamal já é um fenômeno, então assim, é muito impressionante o que ele faz, com a idade que ele tem, o protagonismo que ele já teve nessa última temporada e a forma como ele acaba com os jogos e o encantamento que ele gera. Então eu não acho que falte craques não, mas a gente tá numa passagem de bastão. É porque o distanciamento histórico, eu acho que ele muda um pouco a forma da gente olhar. Quando a gente olha pra geração lá de 2002, de 2006, enfim, o que seja, a gente tende a olhar pros nomes e a gente olha pros nomes e esses nomes trazem pra gente a memória do que esses caras significaram na carreira. E a carreira foi muito grande, mas não necessariamente em todos aqueles anos eles estavam jogando muito. Também teve ano no histórico em que você não tinha vários craques se destacando ali no futebol europeu, no futebol mundial, não tinha caras jogando muita bola semana após semana. Só que isso vai se perdendo com o tempo. Então acho que esse afastamento histórico, talvez daqui 15 anos, a gente olhe pra trás e fale... Pô, em 2025, o Dembélé ganhou e, pô, naquele ano tinha o Lamine Yamal jogando. E tinha o Mbappé e o Vinícius e não sei quem, o Bellingham e o Haaland, sei lá. E aí você começa a olhar e fala, quanto cara bom tinha naquela lista dos 10, 30? Porque a gente vai estar olhando pra obra pronta, a gente vai estar olhando pro nome que esses caras construíram durante a carreira inteira. Hoje a gente ainda não tem isso pra muitos desses jogadores. Então eu acho que tem um pouco dessa passagem de bastão, mas eu não acho que seja carência de grandes jogadores, não. Acho que o futebol, ele se transforma, assim... Ele, aí dentro do que você falou, acho que ele passa a exigir coisas diferentes dos jogadores. Então sim, talvez seja uma geração mais voltada para isso.